Qual o significado do 666 e por que isso não nos diz mais respeito? É isso mesmo. Qual o significado do número 666 e por que isso não nos diz respeito? É o tema deste pequeno vídeo, porque eu quero fazer ele pontualzinho, bem pontual, para que possa te ajudar a entender essa questão. Porque são bilhões, milhões de pessoas aí que têm esse número na cabeça. Pessoas que frequentam religião, pessoas que não frequentam religião, eles têm esse número na cabeça, que diz que é o código da besta, é o número da besta, e que será implantado na pele das pessoas, é um chip, e é o anticristo, é o comedor de cuscuz com arroz doce, e fica um balaio de gato. Então eu vou passar aqui de uma forma racional, pontuar o versículo. Veja comigo. Só aqui no versículo nós já entendemos mais ou menos o que significa esse número, o que significou esse número. Veja. Apocalipse, capítulo 13, versículo 18. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule, ou seja, era um cálculo que tinha que fazer, era algum elemento calculatório, calcule o número da besta. Quantas bestas no Apocalipse teve? 2. Nós sabemos que a primeira besta foi Nero e a segunda besta foi o general Tito, que cercou Jerusalém no ano 70. Pois é número de ser humano. Então não é número de anticristo, como a religião fala. Porque o anticristo é algo que tem um espírito mau que atua nele e ele vira ali um anticristo. A própria religião ela é anticristo, que ela vive em Moisés, ela vive antes da cruz, ela pratica obras de Moisés, então ela é anticristo. A religião é anticristo. O que significa anti alguma coisa? É que você é contrário àquilo. É isso. Esse número é 666. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta. Pois é número de ser humano. Então a besta era um ser humano. E esse ser humano, usando uma fórmula, algum equipamento, algum elemento, calculava o número 666, que daria o nome de um homem. É assim que é. E aí, na Bíblia, você não é tudo que você acha no texto. Aí você vai procurar os doutores, que os doutores sabem disso. Mas os doutores fazem questão de omitir, de esconder a verdade ou o conhecimento que eles têm para o público. Porque se eles colocarem a verdade para o público, as pessoas não terão mais medo do 666. As pessoas não esperarão chip nenhum. Mas eles têm que colocar, porque os 4 pilares da religião chama-se 10% dízimo, que nunca foi dinheiro, diabo, que nunca foi ser caído do céu, porcaria nenhuma, a mentira, a fraude. E não é só 4 pilares, não. Tem centenas. São os pilares da religião. Então veja, aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de ser humano. E esse número é 666. Vamos ver aqui no pai dos burros, no Google, como está essa situação aqui. Vamos ver aqui. Olha aqui, pesquisei. Aqui, vamos ver se eu vou dar fonte. Não tem. Só tem aqui, não tem fonte. Tá aqui, ó. Aqui, gematria, veja, o elemento usado para calcular o número daquele homem naquela época, usaram-se a gematria. Não sei se você já estudou alguma coisinha, que tem a fórmula de Bhaskara, a equação vetorial, números matriciais, cálculo de derivadas, cálculo de integrais, e outras fórmulas que estavam até na minha cabeça, mas sumiu. Outras fórmulas aí. Teorema de Pitágoras. Tem aí fórmulas. E eles usaram essa gematria, eles usavam para fazer isso. Aqui, ó, gematria é o método hermenêutico de análise das palavras bíblicas somente em hebraico, atribuindo um valor numérico definido a cada letra,
é conhecido como numerologia judaica e existe na Torá. Então, na Torá, no Pentateuco, existe essa forma de cálculo. Então, quando João falou isso daqui, João, ele conhecia o Antigo Testamento. Antes de Jesus, ele vivia na lei, debaixo da lei. O fim da lei foi Cristo. Só a religião que não sabe disso. Ficam praticando obras da lei, coisa que não existe mais. Então, aqui ele estava para montar esse enigma, para não falar claramente que a besta que era Nero, César Nero. Então, ele jogou esse enigma falando para que a sabedoria das pessoas, naqueles dias, isso aqui já faz quase 2000 anos, era para usar um cálculo para descobrir o nome que era 666. Agora, voltando lá, aí eu separei outra coisinha aqui, vamos lá, olha que interessante. Aqui, se você escrever o nome do imperador, olha que interessante, ó. Nero César, no alfabeto hebraico, olha aqui, ó, no alfabeto hebraico, a equação fica, 2 pontos, vamos lá, 200 mais 60 mais 100 mais 50 mais 6 mais 200 mais 50 dá igual a 666. Ou seja, usando a gematria, usando o elemento, a fórmula de cálculo hebraico, que diz que ainda que existe na Torá, eu não sei, não conheço nada disso, mas usando esse cálculo da gematria, chega-se ao número, aqui ó, 666. Então quem era o 666, que era para calcular o número de um homem, era César Nero. Era a grande besta, foi a primeira besta. Ela foi ferida, mas depois ela disse que voltaria. Dizem aí que voltou no espírito de Domiciano. Depois da destruição do ano 70, lá para o ano 90, 100, Domiciano voltou e disse que ele era cruel, igual ou pior do que Nero. Segundo os historiadores, dizem que é. Olha que coisa, hein? Então veja, historiadores acreditam que as perseguições de Nero a cristãos em Roma fez com que ele fosse uma figura odiada pelos primeiros cristãos. Então, quando você lê sobre as bestas do Apocalipse, que foram 2, você pode entender que a primeira besta, que aqui João estava falando claramente, que era César Nero, ou Nero César, e a segunda besta foi o general Tito, que comandou o exército romano, que cercou Jerusalém durante 390 dias, do mês de julho de 69 ao mês de agosto do ano 70. Tá bom? Então esse foi o pequeno vídeo. Qual o significado do 666 e por que isso não nos diz mais respeito? Deixa eu falar uma coisinha para você aqui, para finalizar o vídeo. Os 66 livros que estão aqui, 66 livros, tudo se cumpriu. Tudo se cumpriu, não há mais nada. Aqui é um livro totalmente histórico. Totalmente histórico. Mas que a religião se utiliza para montar os seus teatros, para montar as suas encenações. E assim está tanto os religiosos normais, tradicionais, como o pessoal da graça. Está da mesma forma com seus teatros, eles dizem que estão se reunindo como igreja. Mas se reunir como igreja era nos dias de Paulo, ficou para trás. Porque a verdadeira igreja hoje é o templo espiritual de Deus e que está em nosso espírito. Apocalipse capítulo 21, versículo 3, que é o evangelho eterno. É ele em tudo e em todos. Você entendeu como que é? Então tudo ficou na história. Ficou na história sinagogas, ficou na história dias de Jesus, ficou na história se reunir como igreja, ficou na história as palavras de Paulo, tudo ficou na história. Viva Apocalipse 21:3 e você vai ver como você será feliz, como você será diferenciado, como você será uma pessoa de uma mentalidade bem avançada, como você vai respeitar as pessoas, como o seu olhar para os outros é diferenciado. Porque o pessoal da graça fala que só os eleitos serão salvos. Eu fiz um vídeo aí. Que raio de eleição foi essa? Hã? Só os eleitos. Para com conversa fiada.
Tá bom? Então eu vou deixar essa mensagem com você, espero ter sido útil. Dê aquele joinha, compartilhe, se inscreva no canal e vamos em frente, falando da palavra do nosso Criador. Quem sabe possa alcançar uma meia dúzia de pessoas que têm o mesmo pensamento que a gente. Nós vamos nessa caminhada. Tá bom? Até a próxima. Tchau, tchau.